Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Maicon Lima. O tema da live de hoje: quem pode me ajudar a investir? Eu ouço muito isso. Maicon, me ajuda a investir. Como que eu faço para investir, Maicon Lima? Pega o meu dinheiro, Maicon, investe para mim. Isso é uma das coisas que eu mais ouço. Tanto de pessoas que estão começando a investir, até pessoas que já investem. Maicon, pega aqui o meu dinheiro e eu passo uma procuração para você e você investe para mim. E a verdade é que não. Então nessa aula de hoje você vai saber quem que pode investir. Será que alguém pode investir por você? Então nessa live eu vou falar tudo sobre isso e muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque eu vou falar também em relação aos golpistas de plantão. Então você, na verdade, não deve entregar o seu dinheiro para um terceiro investir. Primeiro ponto: quem deve investir por mim? Será que uma outra pessoa pode investir por mim? Será que eu devo entregar o meu dinheiro para alguém? Como que eu faço esse trâmite, Maicon? Investe para mim, eu tenho dinheiro aqui e eu te pago uma parte da rentabilidade do dinheiro. Só que, pasmem, gente, não é assim que funciona, tá? Então, quando a gente pensa em alguém que pode investir por nós, a primeira pessoa que a gente tende a pensar é lá no banco. Vai lá e conversa com o gerente do banco e fala para ele investir para você. E essa eu já adianto para você que é uma forma errada de você investir. Por que é uma forma errada? O gerente não deve investir por você. É você que tem que saber quais são os investimentos de acordo com o seu perfil. O gerente do banco, ele vai dar uma olhada, vai dizer: esse investimento aqui é de acordo com o seu perfil, mas vai ter um certo conflito de interesses em relação aos produtos que são oferecidos pelos bancos. Gente, eu comecei falando de gerente aqui. Eu não quero denegrir a imagem do gerente de banco, do atendente de banco, do bancário, né? Bancário é a pessoa que trabalha no banco e banqueiro é o dono do banco. Não é essa a intenção. A intenção é você entender o que você tem que fazer com o seu dinheiro, tá? Então quem que pode investir por mim? Será que é o gerente do banco? Então eu já te digo de antemão que não é. Embora, né, quando você vai lá no banco, o gerente até possa às vezes acabar fazendo o investimento para você. Na prática isso pode acabar acontecendo, mas não é nem de longe o correto, tá? Nem deveria acontecer. Agora beleza, tem aquelas pessoas, eu vou começar a falar da parte mais básica aqui, né? Que quem que pode investir por mim? Maicon Lima, o gerente do banco, né? Então eu estou dizendo para você que não é a forma correta, porque obviamente vai ter um conflito de interesse. Eu vou começar para as partes mais básicas aqui, mais comuns, e a gente vai aprofundar. Eu tenho certeza que você vai descobrir coisas incríveis aqui que você não sabia, porque a gente tende a pensar assim, que alguém pode investir pela gente. Antes de eu avançar um pouquinho, quem é que pode pegar esse dinheiro? Maicon, pega aqui esse dinheiro aqui e investe para mim. Eu vou dizer para você: não, eu não posso. E muita gente fala: você não pode? Mas por que você não pode? Porque existe um mercado regulamentado. Existe uma forma de nós trabalharmos educação financeira, trabalharmos indicação de investimentos, até sim de pegar o dinheiro da pessoa. Existe uma certificação para isso, e você investir o dinheiro de terceiros. Até existe isso. Mas eu como educador financeiro, não é a forma que eu considero que é ideal para as pessoas que estão aprendendo a investir, para as pessoas que estão começando a investir. Veja só essa situação. Lá nos anos 90, né? Não sei se você é dos anos 90, sim ou não, mas lá nos anos 90, uma coisa que estava explodindo assim na bolsa de valores e no nosso dia a dia é algo chamado de informática. Hoje em dia, quase tudo que você precisa está aqui dentro, né? Dentro de um celular. Mas antigamente você não tinha nem metade, nem o décimo da quantidade de informações que tinha dentro de um celular. Então a era da informática nos anos 90, ela fez com que surgisse uma pessoa que era o carinha da informática. Aqui na minha empresa, quem entende sobre informática é a Joana. Aqui na minha empresa não. Aqui na minha empresa quem entende sobre informática é o Ricardo. Isso são nomes fictícios, tá, gente? Na minha casa, olha,
o meu filho entende tudo sobre informática. Agora veja bem, será que fulano realmente entendia de informática? As chances são que não, tá? O fulano entendia alguma coisa de informática. Mas se você comparasse com um especialista em informática, com uma pessoa que realmente estudou, que sabia tudo sobre hardware, sobre software, que sabia instalar, né? Ou que era especialista em uma dessas áreas da informática, essa pessoa que estava lá na casa, né? Que era o especialista, ou aquela pessoa que estava lá na empresa, que era o especialista em informática, ela, na verdade, não era tão especialista assim. Bom, dito tudo isso, hoje em dia, na era da informação, que é uma era muito diferente lá dos anos 90, nós temos uma quantidade de informações muito grande. Então, muitas vezes as pessoas querem saber investir, elas vão lá no Google. Ou elas querem saber investir, elas vão lá e falam com o gerente do banco. Só que, lembra lá do especialista de informática dos anos 90? Lembra dele, do especialista de informática dos anos 90? Então, esse especialista, entre aspas, que era aquele cara que ficava dentro da empresa, ou dentro da casa, das famílias, né? Ah, meu filho, meu neto, sei lá, eu via muito isso. Entende tudo sobre informática. É esse tipo de especialista que você está se tornando se você começa a investir simplesmente pegando dica lá do gerente do banco, ou simplesmente procurando no Google, ou assistindo um videozinho aqui ou um videozinho lá, e não realmente se comprometendo com a sua vida financeira. Por exemplo, você está aqui comigo. Você está comprometido com a sua vida financeira. Então isso já é diferente de você estar lá na internet buscando dica para ganhar muito dinheiro investindo na bolsa de valores. Esses videozinhos não vão fazer você se tornar aquele especialista de verdade. Aí sim, aquele especialista que entende sobre finanças. E não aquele especialista de mentira, que parece que ele sabe alguma coisa, né? Ah, investir na bolsa agora está na moda, né? Eu vou investir na Modal Mais. Ah, não, você tem que investir no mercado americano. Não, Tesouro Direto é o melhor. Porque eu vi no vídeo o cara falando... Gente, cuidado com essas coisas, porque essas coisas não funcionam. Cada vídeo, cada informação que você tem, que você acaba aprendendo através da internet, ela tem que ser direcionada para o seu contexto, para a sua realidade. Não seja o especialista de mentira das finanças. Dinheiro é uma coisa muito séria. Eu já atuo no mercado financeiro há bastante tempo, né? Quem já me conhece já sabe disso. E dinheiro, então, gente, é uma coisa muito séria. Eu não estou aqui para brincar. Eu estou aqui para realmente orientar, para realmente que nessa aula de hoje, nessa live 02 de hoje, você vai aprender. Eu vou responder para você quem é a pessoa que deve investir o seu dinheiro. Ó, o tema da live é quem pode me ajudar a investir. Então, quem que pode me ajudar a investir? Exatamente, existe também a figura do assessor de investimentos. Então, quando você vai lá, abre conta na corretora, diferentemente do banco, né? Ó, no banco tem o gerente. Já na corretora, nós temos a figura do assessor. Ah, beleza, Michael. Então esse cara entende tudo sobre investimentos e é esse cara que tem que ensinar para mim qual que é o melhor investimento para mim, certo? Errado, né, gente? Completamente errado. É claro que não deve ser o assessor de investimentos. Mas por que, Michael? Se o nome da função dele é assessor de investimentos ou assessora de investimentos. Ora, se o gerente serve para gerenciar, o assessor serve para assessorar. E aí, gente, pode existir uma série de questões, inclusive, sim, um conflito de interesses. Pode existir comissões por trás de quando é orientado, assessorado em relação ao investimento, ou pode existir também outros interesses. Gente, quero deixar bem claro aqui, eu não estou denegrindo a imagem do gerente, não é o meu objetivo denegrir a imagem do assessor, principalmente essas duas primeiras figuras que eu trouxe aqui. São figuras muito importantes, eu tenho um bom relacionamento com o gerente do banco, mas quando ele quer saber sobre investimentos, ele pergunta para mim. Olha só que interessante, eu tenho um bom relacionamento também com a minha assessora de investimentos. Agora você, quando a gente está tratando do seu dinheiro,
Você não deve simplesmente confiar. Ah, assessor, qual que é o melhor investimento para mim? Esse tipo de pergunta não se faz. Você já tem que ir direcionado. Porque o assessor não vai entrar na sua vida financeira, vai fazer toda uma análise, saber qual que é o seu nível de conhecimento, para quanto tempo você quer deixar esse dinheiro investido, qual que é o seu grau de risco. Existe uma série de questõezinhas que você tem que resolver antes de ir lá conversar com o gerente do banco, que um dos lugares para investir é através do banco, apesar que eu acho que não faz sentido nenhum, mas é um dos lugares onde a maioria das pessoas investe é no banco. Por exemplo, quem investe na poupança investe no banco, né? Que não rende nada, mas tudo bem. Ou quando você vai lá conversar com o assessor ou assessora de investimentos, você já tem que ter as informações principais sobre como que você quer, quais são os seus objetivos com o seu dinheiro. Eu fui conversar com um gerente uma vez, eu tinha um valor lá, acho que era 60 mil reais, e eu falei, olha, tenho um dinheiro aí, eu quero investir, e o meu dinheiro estava na poupança, né? Isso antes de eu trabalhar no mercado financeiro. Eu tenho um dinheiro aí, eu quero investir, o que que você tem? Ele olhou para mim e falou assim, olha, isso aí, deixa na poupança mesmo. Eu falei, mas o melhor é a poupança? O melhor é a poupança, sim. Enfim, ele fez pouco caso e eu fiquei pensando, poxa, mas que coisa, né? Será que eu tinha que ter mais dinheiro para ele me orientar em relação a outros investimentos? E depois eu descobri que mesmo com mais dinheiro, mesmo 100, 200 mil, toda vez que eu ia perguntar, eles falavam, não, isso aí pode deixar na poupança. Essa era uma orientação que acontecia comigo com essa pessoa aqui, com o gerente. Então a gente viu que não é com o gerente, também não vai ser o assessor, mas quando a gente fala sobre investimentos, não são eles que vão te orientar em relação aos investimentos. Eles podem te dar uma informação complementar. Sim, pode te dar uma informação complementar. Mas a informação base, e eu vou te passar nessa live ainda um passo a passo, para você saber quais são as informações base, é você que tem que ter. Agora a coisa vai ficar um pouquinho mais diferente. A gente falou de duas figuras conhecidas, regulamentada, etc e tal, né? Esse é o mundo normal das coisas. Esse é o mundo normal das coisas. Mas, porém, no entanto, todavia, existe uma outra figura e nós vamos desmembrar ela nós vamos cortar ela e desmembrar ela em duas figuras. E essa figura é olha só, vai aparecer para você, trader. Olha só como esse cara ganha dinheiro pra cacica. Esse cara, o trader, é o negociador tão grande. Então essa figura do trader é aquele cara que fala, cara, tu pode ganhar muito dinheiro, sabe? Tu não tá sabendo, tu investe na poupança, você pode ganhar 1% ao dia, 1% ao dia, 1% ao dia. Vamos lá, eu falei que ia dividir a figura de trader em dois. Então figura 1, existe o trader da Bolsa de Valores. Por que eu, Michael Lima, não posso pegar o seu dinheiro, investir na Bolsa de Valores, ganhar bastante dinheiro e aí a gente faz a gente fala aqui em Santa Catarina, faz um rachixe, né? A gente divide e cada um fica com a metade do lucro. Por que eu não posso fazer isso? O que vocês acham? Eu não posso fazer isso porque, embora eu tenha muita experiência no mercado financeiro, sim, eu vou ter ganhos no mercado financeiro, mas essas operações de curto prazo, elas não são sustentáveis no longo, né, num prazo maior. Deixa eu refrasear aqui e vou fazer essa frase mais bonita. Essas operações, e gente, a palavra trader significa negociador. Então assim, não é errado, não é pecado ser trader. Não é errado, não é pecado ser negociador. Mas eu tô falando daquela pessoa que ela fala, por exemplo, que você pode ganhar 1% ao dia. Então por que eu não posso pegar o seu dinheiro, investir na Bolsa de Valores, ganhar muito dinheiro, fazer um rachixe e dividir metade para cada um? Pelo seguinte, porque um dia eu vou ganhar, no outro dia também pode ser que em um mês eu vou ganhar bastante. E embora existam várias técnicas de proteção de carteira, de opções, de selecionar ações baratas, de aproveitar a volatilidade do mercado. São só alguns termos um pouquinho técnicos aqui, tá, pessoal? Embora todo mundo queira comprar na baixa e vender na alta, mas na prática o pessoal faz o contrário. A operação feita na Bolsa de Valores, no curto prazo, o que é curto prazo?
Tem gente que compra e vende ações no mesmo dia. Esse é o cara, esse é o trader que mais acha que pode ganhar dinheiro. Ele é chamado inclusive de day trader, porque ele é um negociador diário. Isto é, ele compra e vende ações no mesmo dia. Embora o day trader pode sim, até um mês, 2, ele pode ganhar muito dinheiro, de verdade, tá? Pode ganhar dinheiros em termos percentuais, né? Pode ter uma lucratividade muito alta, totalmente fora do comum. Mas existe o risco de perder a qualquer momento. Estão entendendo? Então você colocou 10 mil reais, daqui a pouco você tem 12, daqui a pouco você tem 20. Vamos lá, vamos exagerar um pouquinho. Daqui a pouquinho você tem 30, daqui a pouquinho o que acontece? Você perde tudo. Isso é muito comum de acontecer. Então presta atenção no que eu estou falando. Eu, como orientador financeiro, estou dizendo para você que você não deve pegar o seu dinheiro, né? Pegar o seu dinheiro, entregar para alguém e investe para mim na bolsa de valores, ganha dinheiro e a gente divide aí os lucros. Você não deve fazer isso, tá? Não deve fazer isso. Por quê? Porque no curto prazo sim você pode ganhar muito dinheiro, mas uma hora você perde. Se você ganhasse sempre, os problemas do mundo estariam resolvidos, né? Todos os problemas de dívida pública, interna, externa, das pessoas, todo mundo ia para a bolsa de valores e ganhava dinheiro no curto prazo. Tem sim como ganhar dinheiro na bolsa de valores? Tem sim, mas essa não é a forma correta. Beleza, pessoal? Essa não é a forma segura. Essa não é a forma segura de você ganhar dinheiro na bolsa de valores, e com dinheiro não se brinca. Agora existe um outro trader, coloca o traderzinho de novo lá na tela. Existe outro trader balela. O outro trader balela, galera, é aquele trader de Bitcoin. Já ouviram falar, né? De criptomoedas, de Bitcoin. E assim, fazendo um parênteses aqui, eu não estou dizendo que é errado investir na bolsa de valores. Muito pelo contrário, é importante investir na bolsa de valores. Mas é errado você pensar que vai ganhar muito dinheiro no curto prazo. Isso é completamente insensato. E o trader de Bitcoin, então dividi o trader em dois, né? Tem vários aqui, mas eu vou ficar com esses dois, né? O trader de bolsa de valores e o trader de Bitcoin ou de outras criptomoedas. Michael, eu nem sei o que é Bitcoin. Bitcoin é a criptomoeda. É uma moeda virtual, ela não é regulamentada por um banco central e ela foi a primeira moeda criada por um cara lá chamado Satoshi Nakamoto. E esse tal de Satoshi, ninguém sabe quem ele é. Então, essa curiosidade desperta a vontade das pessoas especularem no mercado de criptomoedas. Inclusive, teve uma reunião recente agora dos dois maiores investidores do mundo, que são o Warren Buffett e o Charlie Munger. E na reunião, eles falaram que não tem nada desse negócio de investir em Bitcoin. Eles são totalmente avessos a essa situação. Bom, eu acho que pode, em algum estágio da sua vida de investidor, você conhecer sobre criptomoedas. Sim, mas não deve ser o primeiro passo. Não é assim, eu tenho 10 mil na poupança, vou tirar 5 e investir em Bitcoin. Tá tudo errado, tá? E aí, beleza, gente. Lembra que eu falei que os traders prometem lucros absurdos? Então eu vou fazer uma continha aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia. E, gente, quando eu comecei a investir na Bolsa de Valores, lá antes de 2010, mais de 10 anos atrás, eu pensava que sim. Eu pensava, não, eu vou estudar bastante e eu vou saber mais do que todo mundo. Eu sempre fui um bom aluno, sempre tirei notas boas na escola, com muito esforço, porque esforço que eu digo porque eu sempre fui muito interessado, muito curioso, sempre gostei muito de estudar. Então eu pensei, eu vou lucrar um monte com essa Bolsa de Valores aí. Agora tô feito, tô rico, virei um trader, né? Virei esse carinha aqui, ó. O que aconteceu comigo? Ganhei, perdi. Isso vai acontecer com todo mundo. No longo prazo, esse processo não se sustenta. No longo prazo, esse processo não se sustenta. Você tem que ter um percentual em Bolsa de Valores e nem deve começar pela Bolsa de Valores e nem deve começar nem por Bitcoin. Se fosse possível, tá? E tem gente que promete isso. Se fosse possível você lucrar 1% ao dia, 1% ao dia, olha só o que aconteceria. Se você pudesse lucrar 1% ao dia, 1% ao dia é pouquinho, né, Michael? De repente, essa história de trader aí
Eu acho que eu posso ficar rico com isso. Eu acho que se eu estudar eu consigo. Gente, eu tô falando para vocês que lucros absurdos. Leia o que tá escrito ali. Pontinhos, 1% ao dia. 1% ao dia eu estou afirmando para você. Se você tiver uma caneta, ó, presta atenção. Se você tiver uma caneta, eu fui pegar uma caneta, tá? Então pega a caneta aqui para você. Escreve. 1% ao dia é considerado um lucro absurdo. Isso é para você ter um parâmetro, tá? Minha letra que ninguém vai saber, vai entender. Aqui está escrito 1% barra dia é um lucro absurdo. 1% ao dia é um lucro absurdo. Não existe. Para você ter uma ideia, a poupança rende menos de 2% ao ano. Claro que é uma rentabilidade ínfima. Mas se a gente fosse comparar 2% ao ano com 1% ao dia, seria 365% ao ano. Não é assim que funciona, tá, gente? 1% ao dia não dá. Ó, vou fazer uma conta aqui com você. Se você investisse 10 mil reais, 10 mil reais. Ah, Michael, eu tenho 10 mil na poupança lá. E você conseguisse uma rentabilidade de 1% ao dia, que eu estou afirmando, 1% ao dia, que eu estou afirmando categoricamente que é uma rentabilidade absurda, inexistente. Se você investisse 10 mil reais rendendo 1% ao dia, você teria um total de R$ 232.980,85 em um ano. Olha só, 10 mil reais, 1% ao dia, você teria em um ano mais de 200 mil reais. Ah, beleza. E se você deixasse esse dinheiro por 3 anos? 10 mil reais investidos. Eu fiz a continha aqui, tá? Fiz a continha aqui para eu falar para você. 10 mil reais investidos. Isso rendendo 1% ao dia constantemente durante 3 anos, o que é impossível, tá? E mesmo que você ganhe, você pode ganhar mais de 1% em um dia, tá? Pode ganhar 10% em um dia. Mas na média, você não consegue fazer 1% ao dia. É isso que eu tô te falando. Então, ó, presta atenção. Pega o aprendizado aqui com o Michael Lima. O mesmo 10 mil reais, 1% ao dia, durante 3 anos, eu vou parar por aqui, porque senão vai ficar uma coisa absurda, você teria um total de 126.462.185 reais, e eu nem vou dizer os centavos. Então não dá, gente. Gente, se isso funcionasse na era da informação, você acha que não teria... Você acha que já não estaria todo mundo sabendo? Pô, seria muito fácil. Eu pego 10 mil reais, se 10 mil reais vai virar 126 milhões em 3 anos, então eu não preciso mais trabalhar. Mas não é assim que funciona. Claro, existe uma diferença muito grande entre o seu dinheiro estar na poupança, que é uma aplicação que não é investimento, e estar em um outro investimento que realmente tem uma rentabilidade e uma segurança, tá? Mas não é a historinha do trader lá do 1% ao dia. Beleza, galera? Vamos avançar. Bom, 3 figuras que nós falamos. Então, quem que deve investir para você, né? Eu falei que não deve ser o gerente do banco, não deve ser o assessor de investimentos, não deve ser o trader. E agora eu quero que você cuide mais ainda. Quero dizer essa parte agora para Larissa. Seja bem-vinda, Larissa, que bom que você está aqui. A Leila e a Margarete também. E a Evelyn também está aqui comigo. Então olha só, lembra-se a história do trader do 1% ao dia? Aí tem uma coisa mais perigosa ainda. Eu quero dizer para você que nenhum trader, nenhum gerente, nenhum educador financeiro, ninguém pode ter acesso à sua conta. Gente, presta muito atenção nisso. Presta muita atenção. Ninguém pode ter acesso à sua conta. Fique atento, porque os golpistas, pessoal, estão de plantão, tá? Então ninguém deve ter acesso à sua conta. Eu jamais vou ligar para você e falar: ah, me passa o acesso aí da sua conta que eu vou investir para você. Jamais, isso não existe, tá? Cuidado, os golpistas estão de plantão, infelizmente. Ai, meu Deus, aconteceu! Mas você tem que se cuidar, você tem que se blindar, né? Agora,
aqui em Santa Catarina, no Brasil, é de noite. São 20 horas e 47 minutos. É à noite. Se eu deixar a janela da minha casa totalmente aberta, né? Ou se eu fizer essa live aqui na rua, né? Tem um celular aqui, tem 2 câmeras, 3 câmeras aqui, um computador, mais o outro computador aqui que está transmitindo. Se eu fizesse na rua, eu estaria cuidando da minha segurança? Não. Então é você que tem que cuidar da sua segurança, tá? Presta muita atenção. Jamais passe a senha da sua conta para uma outra pessoa. Jamais informe a senha da sua conta pelo WhatsApp. O banco não vai entrar em contato pelo WhatsApp ou por e-mail e solicitar a sua senha. Preste muita atenção. Gente, liga o desconfiômetro. Liga o desconfiômetro, tá? Apareceu alguma coisa diferente do normal, fique atento, ligue o desconfiômetro. Também não é pra gente ficar louco assim, né? É pra gente viver uma vida normal, mas golpistas estão de plantão. Gente, tinha uma época que eu acompanhava pessoas que tinham sido lesadas. E eu tinha o prazer de defender essas pessoas. Pessoas que tinham sido lesadas por golpes. Só que aí aconteceu o seguinte, a gente fazia todo um trabalho, a gente ia na polícia, né? Fazia toda aquela questão. Quando esse golpista ele era processado, quando a gente conseguia provar, ter imagens, né? Inclusive imagens de câmeras de segurança do banco, da pessoa sacando, ou imagens da loja, da pessoa comprando, né? Quando a gente conseguia, o que era muito trabalhoso, né? Porque isso tem que ter uma autorização judicial para se conseguir essas imagens. Então tinha um processo judicial, essa pessoa respondia um processo, né? Só que ficava presa pouquíssimo tempo. E na grande maioria das vezes, acabava respondendo esse processo em liberdade. Por quê? Porque os presídios estão cheios, né? Eu acredito que seja por isso. Essa pessoa ela não oferece um perigo à sociedade. Ela não está armada, matando ou esfaqueando as pessoas. Ela está só dando golpe, tá? Então isso infelizmente não vai mudar. Então você que tem que cuidar, tá? Então vou repetir. O que eu estou dizendo para você ninguém pode ter acesso à sua conta. A sua conta é só a sua, tá? Você só deve aprender a investir. Investir como, Michael? Investir meu dinheiro? Sim, mas investir também em educação financeira. Ô, Michael, beleza. Se ninguém pode ter acesso à minha conta, então eu entendi. Eu não posso passar minha senha para ninguém. Eu tenho que ficar ligado. Não é o gerente do banco que vai falar para eu investir. Não é o assessor. Não é o trader, né? O trader boladão do 1% ao dia, né? Ó o trader boladão aqui, gente. Quer ver? Ó? Vamos buscar ele de novo. Ó o trader boladão aqui do 1% ao dia. Não é ele também. Então quem que é essa pessoa que deve saber como investir o seu dinheiro? Ela vai aparecer na tela agora. Olha só. Quem que é que pode investir o dinheiro por você? Vai aparecer em 3, 2, 1. Não era isso. Só mais um pouquinho. Agora vai aparecer. Quem que é a pessoa que deve... apareceu. Quem que é a pessoa que deve pegar o seu dinheiro e investir? É você. Você que tem que aprender a investir o seu dinheiro e aprender também a investir em educação financeira. O Cleiton está aqui comigo também. Cleiton, seja muito bem-vindo. Que legal que você está aqui. A Larissa, a Leila, a Ana Lúcia. Tá tudo junto aqui. Ana Lúcia também. Que legal que vocês estão comigo aqui, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. O Alberto também. Ele disse que ele está lá no Japão. Nossa, que bacana. Aqui no Brasil são 8h51 da noite. Então no Japão, Alberto, possivelmente são 8h50 da manhã. Não é isso? Gente, continuando aqui. Quem deve aprender a investir é você. É você que tem que se interessar e entender como que você vai fazer para investir o seu dinheiro. E vou repetir uma coisa que eu falei na live de ontem. Infelizmente, educação financeira não é ensinada em casa da forma correta, não é ensinado nas escolas. Embora tenha um protocolo para que se ensine educação financeira nas escolas, eu tenho bastante interesse nesse protocolo, mas a nossa sociedade ainda não sabe investir. E para você ter uma ideia,
Olha só, tem um livro que é um livro bastante interessante, não sei se vocês já leram, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. O Robert Kiyosaki, né, o autor do livro, esse carinha aqui, ele fala que as pessoas não aprendem a investir na escola e não aprendem a investir em casa. Gente, o Robert Kiyosaki é americano. O autor do livro é americano. Ele está falando de um país onde de cada 2 pessoas, uma investe na Bolsa de Valores. Quem dera no Brasil? Quem dera no Brasil, onde a cada 100 pessoas, 1 ou 2 investe na Bolsa de Valores da forma errada. Então a gente tem que aprender a investir na nossa educação financeira. Mas, Maicon, você tem certeza? Não é realmente o gerente do banco? Não é o assessor de investimentos que vai me ensinar a investir? Gente, não é. É igual quando você estudou lá na escola tradicional e você fazia aula de português ou fazia aula de matemática. O professor de matemática ensinava as operações para você, né? Adição, subtração, e a coisa ia ficando mais complicada, né? Equação de primeiro grau, equação de segundo grau, e assim por diante. Ele ensinava para você, mas quem que tinha que fazer as continhas? Quem tinha que fazer a conta? Quem que tinha que calcular? Quem que tinha que saber lá na prova? Quem que era? Era o professor que fazia a prova para você? Não, era você que tinha que fazer. Se você não investir na sua própria educação financeira, ninguém pode investir para você, assim como essa metáfora, né, de que a matemática você aprende, mas na hora da prova, quem vai fazer a prova é você mesmo. Beleza, galera? Então a pessoa mais indicada para aprender sobre finanças e investir o seu dinheiro é você. Eu vou pular um pouco uma parte do conteúdo e vou mandar um resumo para quem está cadastrado na Semana do Investidor Iniciante. É um vídeo resumo, tá? Só que tem uma parte aqui que eu vou pedir para vocês printarem. Beleza, Michael, como que eu faço então, né, para investir? Michael, eu não estou muito familiarizado. Nossa, que palavra, gente. Eu não estou muito familiarizado, né, acostumado com os investimentos. Então, como que você faz para dar o primeiro passo? Lembra que eu falei lá do professor de matemática? Imagina se lá na primeira série ele falasse, lá quando você tinha 6, 7 anos de idade, ele falasse para você: olha, a fórmula de Bhaskara é, não lembro agora, tá? Mas acho que menos B, raiz de delta sobre 2, mais ou menos B, né? Uma coisa assim, raiz de delta sobre 2A. Você ia dizer, não estou entendendo nada. Então ele teve que ensinar, o professor de matemática teve que ensinar as operações básicas, né? Uma laranja, isso aqui é um mouse, mas imagina que é uma laranja. Mais uma laranja, agora significa que você tem 2 laranjas. Nossa, que comparação maravilhosa que eu fiz de mouse com laranja. Mas o que eu quero dizer é que, se você ainda não sabe investir, você deve começar com um pequeno passo, investindo um pequeno valor, tá? Não sei nada. Então eu vou colocar o quadro branco na tela para você printar. Qual que é o primeiro passo, para quem não sabe nada? Michael, eu tô perdido. Eu sei que você falou bastante coisa, bem legal, Michael, bem interessante, mas eu não sei o que eu faço. Poxa, se eu não posso, na hora de investir, falar com o meu gerente do banco, que triste isso, né? Pois é, eu não posso nem falar com o assessor de investimento. Você pode falar, tá? Mas depois de você, né, você ter educação financeira, tá? Por isso que eu vou colocar esse passo a passo aqui para você printar. Então vamos lá, gente. Rapidão, mas rapidão na medida da qualidade aqui também do conteúdo. Primeiro passo, você tem que saber investir. Quando eu falo que você tem que saber investir, gente, mais importante do que velocidade é a direção. Então não importa se você vai investir lá na Bolsa de Valores e você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe escolher as ações, você não sabe qual ação comprar de acordo com o seu perfil, né? Quais são os setores, como é que você analisa uma empresa. Porque sim, na Bolsa de Valores, aquele trader lá, ele pode ganhar muito dinheiro. Só que se você está na velocidade errada com o carro, o que pode acontecer? Você pode bater no poste, literalmente. Então, cuidado! O mais importante não é a velocidade, é a direção. Então, faz o primeiro passinho lá de organização financeira, né? Caminha na direção correta e quando você puder acelerar, colocar o pé no acelerador, aí vai sem medo, né? Vai sem dó. Colocar o pé no acelerador, que eu digo, seria o seguinte: eu, por exemplo, eu tenho experiência em investimentos de verdade, tá, gente? Se você me falar assim, Michael, se cair agora
10 milhões na sua conta. Você sabe como investir esse dinheiro? Gente, eu não tenho nem dúvida e nem medo de investir. Eu estou falando de valor alto. Aliás, 10 milhões é um valor extremamente alto. Agora, muitas pessoas, quando elas vão investir, sei lá, R$1.000, ela fica com medo. Meu Deus, eu estou fazendo investimento aqui. Será que eu estou fazendo certo? Então você vai acelerar o carro quando você sabe o que você está fazendo, tá? Mais importante a direção, é estar fazendo correto, do que você sair acelerando de qualquer forma. Beleza, galera? Então vamos lá. Vou escrever aqui, passo 1, você que tem que saber investir. Isso é o básico do básico, tá? Vamos colocar aqui 7 passos para quem está começando do zero. Como investir do zero se eu não sei nada? Passo 2, organização financeira. Gente, isso é elementar. Parece bobo, mas não é. Tem que ter organização financeira, faz parte. Se você não sabe quanto que você ganha por mês e quanto que você gasta por mês, se você não anota isso, existe uma grande chance de você se perder no mundo dos investimentos. Então, gente, anote. Começa anotando. O governo não tem um teto de gastos? Até o governo tem um teto de gastos. Então você tem que ter um teto de gastos. Não adianta você ganhar 1.000 e gastar 1.500. Não adianta você ganhar... Ah, mas se eu ganhar 5.000. Quando você ganhar 5.000, você vai gastar 7. Quando você ganhar 10, você vai gastar 15 ou 12. Sim, porque o banco vai te dar um limite um pouquinho maior, sabe? É estratégico isso, enfim. A gente podia fazer uma aula até sobre isso um dia, né? De como que eles entregam esses limites de cheque especial e cartão de crédito para os clientes. Organização financeira nada mais é do que você anotar os seus gastos e você definir um teto de gastos e um percentual para você investir, de forma muito resumida isso. Beleza, galera? Vamos para frente. Passo 3 aqui, de forma bem simples para quem não sabe nada. É fazer a sua reserva financeira. Reserva financeira, o pessoal chama aí de reserva de emergência. Eu gosto de chamar de reserva de prosperidade, mas é entender que você tem que ter uma reserva. Primeiro passo é ter uma reserva. Acontece muito, é muito, mas muito comum de as pessoas investirem. Ela até tem um dinheirinho lá numa reserva financeira, mas é um valor pequeno. E aí surge uma emergência, ela tem que recorrer a algum meio de empréstimo. Ah, Michael, comigo não vai acontecer. Gente, acontece. É extremamente comum isso acontecer. Então a reserva financeira é bastante importante. Vamos lá, vamos para frente. Passo 4. Vou fazer 7 passos, tá, gente? Conhecer os principais investimentos de renda fixa. Nossa, Michael, renda fixa? O que é renda fixa? Talvez você já saiba o que é renda fixa, ou talvez você não saiba. Renda fixa é, por exemplo, Tesouro Direto, é um exemplo de investimento em renda fixa. O que mais? A própria poupança, ela é um investimento em renda fixa, por incrível que pareça, né? A LCI, LCA, debêntures, Tesouro Direto, já falei, né? Então existem vários investimentos em renda fixa. Você não precisa conhecer todos. Por exemplo, debêntures. Você não precisa se preocupar muito com isso, tá? Mas saber o que é uma LCI, um CDB e Tesouro Direto já vai te dar um trabalho bastante em relação a correr atrás desse conhecimento. Próximo passo, para quem está do zero aí, gente, é o seguinte, passo 5, investir, né? Se você não colocar a mão na massa, de nada adianta. Existe aquele investidor que ele sabe tudo. Nossa, sabe tudo sobre investimentos, sabe termos técnicos assim que você fica, nossa, esse cara deve ganhar muito dinheiro, só que ele não coloca a mão na massa, ele não investe. Então por isso que eu coloquei, embora pareça lógico, mas você tem que investir, tem que partir para a prática. Não é só para você ficar lendo, estudando, tá? É para você vendo vídeo, né? Isso é importante também, a teoria e a prática, tá? Tem que investir. Embora você comece com um pequeno valor, para você ir ganhando segurança aí. Vamos lá, Mike, para frente. Passo 6. Vamos lá, gente. Gente, eu estou criando isso daqui, tá? Então vocês... vamos lá. Conhecer o mercado de renda variável. Quando eu falo em mercado de renda variável, tem gente que sabe o que é e tem gente que não sabe o que é. Renda variável significa ações. Então, quando você opera na bolsa de valores, você está investindo na renda variável. Mas também, talvez você saiba, talvez você não saiba, existem os fundos de investimento imobiliário. Esse tipo de fundo de investimento, que não é qualquer fundo de investimento,
é o Fundo de Investimento Imobiliário, né? Ele tem uma sigla, FI, que são os Fundos de Investimentos Imobiliários. Ele é uma forma mais fácil de você entender como que funciona a Bolsa de Valores. Então, se eu fosse começar hoje na renda variável, eu ia primeiro entender esse mercado de fundos imobiliários. Beleza, gente? E para a gente fechar o passo, por último, mas não menos importante, 7, colocar o pé direito. Perceba que aqui é conhecer. Então, primeiro você vai conhecendo, pega um pouquinho de teoria e aí você vai para a prática. Eu vou colocar da forma que eu falei aqui, né? Colocar o pé direito na renda variável. Cuidado, porque muita gente coloca o pé esquerdo, tá? E tudo bem se você é destro ou canhoto aqui na nossa brincadeira, mas quando eu falo em colocar o pé direito, significa você investir da forma correta, beleza? Se vocês quiserem printar, já vou tirar minha imagem aqui da tela para vocês printarem, mas eu preciso fazer umas observações mega ultra importantes nesses 7 passos. Observações mega ultra importantes dentro desse passo a passo aqui, tá? Considerando essa realidade. Primeira observação: não invista. Gente, são questões que parecem lógicas, mas a gente acaba passando por cima daquilo que é lógico e investindo da forma errada, tá? Aqui não é um vídeo para falar para você, cara, vai lá e investe na empresa X, na empresa Y, na empresa Z. Aqui é um vídeo de base de aquecimento para a semana do investidor iniciante. Lá a gente vai ter conceitos um pouquinho mais aprofundados. E dentro do método começar a investir, aí sim, aí você tem todos os conceitos, todos os elementos que você precisa, que você vai levar para toda a sua vida, no que se refere a conhecimento na área financeira, principalmente, obviamente, na área de investimentos, né? Então, de organização financeira e de investimentos, em renda fixa, renda variável, toda essa parafernália, né? Toda essa sopa de letrinhas, tá? Então, aqui a gente está falando dentro dessa realidade, de quem está investindo do zero e dentro desses 7 passos aqui. Por isso que o nome do canal é Começar a Investir de 0 a 100, tá? Então vamos lá, observações mega ultra importantes. Não invista no que você não conhece. Ah, Mike, mas isso é óbvio. Isso é óbvio, mas o óbvio tem que ser dito, tá? Ó, aqui já tá uma tela legal para vocês printarem, hein? Quem quiser printar, aproveita. Ponto 2. Não existe pergunta boba. Gente, na medida do possível, eu tento responder todos os e-mails, todos os directs, todos os WhatsApps, quase todos. 90%, vai. Às vezes eu não consigo responder, né? E, enfim, ou às vezes eu demoro muito para responder. Mas não existe pergunta boba. Ah, mas o Mike falou, e como é que eu começo? Tem muita gente que manda uma mensagem para mim e fala, como é que eu começo? E aí eu preciso contextualizar essa pessoa, né? Eu preciso entender um pouquinho de qual que é o perfil dela, para ela já começar de acordo com a realidade dela, tá? Então, gente, não existe pergunta boba. Mesmo que seja esse tipo de pergunta, como que eu começo, né? Não tem problema, tá? Você tem que perguntar quando você não sabe, tá? A gente na escola, parece que as pessoas riam, né, da gente quando a gente fazia uma pergunta, tá? Mas não existe pergunta boba. E a terceira observação mega ultra importante é que você não precisa, agora um pouquinho mais aprofundado, você não precisa arriscar mais para lucrar mais. Olha só, você, é isso mesmo, tá? Não precisa, você, tá tudo não aqui, né? Vamos colocar um você aqui. Você não precisa arriscar mais para lucrar mais. Parece contrassenso, mas não é, tá? Parece contrassenso, mas não é. Deixa eu ver se eu coloco tudo na tela aqui. Pronto, agora tá prontinho para vocês printarem, tá? Como assim, Michael Lima, não precisa? Vou dar 10 segundos para printar e daqui a pouco eu apareço aqui na tela de novo. Como assim não precisa arriscar mais? Quando eu vou investir lá na Bolsa de Valores, eu não estou arriscando mais? Não necessariamente. Lembra que eu falei para você que se caísse 10 milhões agora na minha conta, 10 milhões de reais, eu não tenho nenhuma dúvida de como que eu faço para investir esse dinheiro? E o contrário, né? Muitas pessoas têm 30 reais para investir, 100 reais, 1.000 reais, 10 mil reais e elas ficam com medo. Meu Deus, será que eu estou apertando no botão certo?
Por quê? Porque ainda não tem a experiência, obviamente. Então você não precisa arriscar mais para lucrar mais, tá? Quando eu invisto na bolsa de valores, para mim, isso não é risco nenhum. Muito pelo contrário. Eu estou mais seguro investindo, né? E bolsa de valores é um exemplo, tá, gente? Não precisa ser bolsa de valores. Pode ser tesouro direto, pode ser o mercado de renda fixa aí, tá? Que é por onde a gente deve começar a fazer a nossa reserva financeira, tá? Mas a bolsa de valores, digamos assim, brasileira, a bolsa de valores americana, é o estágio mais avançado. E eu me sinto mais seguro investindo nesses ativos, nesses investimentos mais complexos, digamos assim, do que eu pegar, por exemplo, esse 10 milhões, deixa na poupança. Gente, ganhador de Mega Sena, eu sei porque eu já acompanhei isso, tá? De verdade. Ele quer deixar tudo na poupança, porque o banco vai falar para ele que é mais seguro, né? Já está na Caixa. A Caixa já é o banco da poupança, né? A Caixa foi criada no dia 12 de janeiro de 1861 por Dom Pedro e ele instituiu a poupança no mesmo dia. Então, a tendência dessa pessoa deixar esse dinheiro na poupança é muito grande. Agora, eu tava ia falar um palavrão aqui. Vou falar, vai. Eu tava me cagando de medo com dinheiro na poupança, com esses 10 milhões, por exemplo. É muito mais seguro investir, por exemplo, no meu caso, não tô dizendo todo esse percentual em ações, tá? Você pode constituir uma holding familiar, aí tem todo um processo, tá? E cada caso vai ser um caso. A gente não vai se aprofundar nisso aqui, que não é o mais importante. Agora, como que eu aprendo, Maicon Lima, tudo isso que você falou? Esse monte de informação aí. Saber investir, saber me organizar, fazer minha reserva, conhecer os principais investimentos da renda fixa, colocar a mão na massa, investir, conhecer o mercado de renda variável. Eu sugeri aqui, isso aqui não é uma indicação de investimento, tá, gente? Isso daqui é um conteúdo educativo, mas eu sugeri que se você vai começar na renda variável, comece com FIs, colocar o pé direito na renda variável, isto é, investir da forma correta, e falei das informações mega ultra importantes. Como que eu faço tudo isso? Acompanhando o canal aqui do Maicon Lima, não é verdade? Acompanhando a gente aqui, acompanhando o nosso conteúdo e sempre tirando as dúvidas também. Essa interação é muito importante para eu saber qual que é a real necessidade de vocês. Gente, tem muita gente, é muito comum isso acontecer, tem muita gente que sai da minha live, muita gente, eu não estou falando milhares de pessoas, claro, né? O meu canal é um canal que a gente está começando, né? Eu, em experiência de mercado financeiro, presencialmente eu tenho muito tempo, mas a internet aqui é uma coisa nova. Eu nunca imaginava que eu ia falar na internet, ia gravar vídeos na internet, mas é um meio que a gente, né, devido à crise da saúde, que a gente não pode falar o nome aqui, a gente acabou buscando aqui para atingir mais e mais pessoas. O Cleiton ali está dizendo que acho que terminou o curso semana passada, né? E que ele tem que aprender sobre fundos imobiliários. Legal, Cleiton, bacana. A gente está aqui para aprender. Isso é muito bom. Você saber já em qual estágio, né, que você está. Isso é muito importante. Muito legal mesmo. Eu estava dizendo que tem muita gente que sai da minha live e vai lá no banco amanhã. Vou falar com o meu gerente. Tem gente que manda mensagem para mim, né? Principalmente quem tem meu WhatsApp. Quem está lá no grupo VIP, meu WhatsApp está lá, tá? É só entrar no grupo do WhatsApp, tá lá, sou eu que respondo, né? Eu e minha equipe, que é Euquipe, né? Eu e minha Euquipe, não é isso? Eventualmente alguém que trabalha comigo, mais orientado e supervisionado por mim. Bom, a pessoa me manda um WhatsApp e fala: Maicon, que legal aquela live que você falou, poxa, que bacana, realmente aprendi tanto e eu tô indo lá falar com o meu gerente. Aí eu penso, nossa, tá indo lá falar com o gerente? Tá, beleza, e aí? E a pessoa volta e tem a ousadia de me mandar um outro WhatsApp, né, ou um direct, enfim, que seja, né, quando é no Instagram, dizendo, o gerente me falou tal coisa, eu fui lá investir. Gente, existe no Brasil 1 trilhão de reais na poupança. Você acha que os bancos estão realmente preocupados em mostrar para você qual que é o melhor investimento para você, para sua realidade? Essa é uma pergunta muito comum, né? Qual que é o melhor investimento? Vai depender da sua realidade também. Eu tracei um panorama aqui, um passo a passo, bem legal aqui para quem está começando, mas
O melhor investimento vai depender muito da realidade de cada pessoa, tá? Embora você possa seguir esse passo a passo sem problema nenhum. Para quem está começando, é o passo a passo certinho que eu estou falando ali, você pode fazer, e claro que você vai ter dúvidas durante essa jornada. E por isso que existe o papel do educador financeiro, tá? Então, gente, essa pessoa que vai lá no banco, perceba o seguinte, existe R$1 trilhão na poupança, isso é um recorde, ou recorde, como queira, né? E existem bilhões, aliás, trilhões de reais em péssimos investimentos bancários, péssimos, horríveis, como a poupança e investimentos piores que a poupança. Infelizmente, isso é feito sem medo e nem dó. Sem medo e nem dó. Eu vi recentemente, a pessoa foi lá, falou, Michael, eu fui lá no banco e investi em tal coisa, tá certo? Eu falei, mas você já investiu? Já. Tá errado. Mas quem é você, Michael, falar que tá errado? Tá errado. Ninguém investe em uma previdência privada para 2 anos. Isso não existe. Não existe. Tá? Então vai lá, volta lá e resolve. Ah, não vou voltar. Vai perder dinheiro. Era menos pior ter deixado na poupança, que já era ruim. Olha só, gente. Era menos pior ter deixado na poupança, que já era ruim. Claro, eu não vou falar o nome da pessoa, mas isso é um fato recente dessa semana. E um fato real, tá? Então cuidado. Não é lá no banco, você que tem que buscar o conhecimento financeiro. Basta você entender onde você está hoje e aí você vai buscar qual que é o próximo passo. Beleza, gente? Show de bola! Eu quero pedir para vocês mais uma vez não se esquecer de se inscrever na Semana do Investidor Iniciante. Espero que vocês tenham aprendido com esse conteúdo aqui dessa live. Conta para mim nos comentários qual que foi o aprendizado que você teve nesse vídeo de hoje. Então agora sim, um grande abraço. Obrigado por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo às 20 horas, pessoal. Tchau, tchau.